Então, gente, oi de novo. Eu fiquei pensando depois do outro podcast no por que que a gente tem tanto medo de brilhar, né? Porque aquele eu terminei dizendo que quem não arrisca, quem tem medo do risco, acaba não sendo si mesmo, né? Porque a vida deveria ser um eterno vir a ser, um eterno desabrochar. Só que sem risco, nada feito, né? E sem risco, a gente também não brilha, né? É como uma rosa fechada. Imagina um botão de rosa. É lindo, mas não realizou o que veio aqui para realizar, né? É, Só se a rosa desabrochar, realmente ela vai ter cumprido o que ela veio fazer aqui, porque a questão da polinização, etc., tudo depende de que a rosa desabroche, né? Então, por que que a gente não tem medo de não desabrochar, né? Por que que a gente prefere o conforto de uma vida em botão, para não falar embotada, né? Por que que a gente prefere uma vida em botão, mesmo quando a gente já tem os nossos 80 anos de idade, né? Do que desabrochar? Não é um enigma? Porque assim, tudo bem que um botão é lindo, mas uma rosa desabrochada, aberta, é maravilhosa, é exuberante, né? Ela não é mais uma promessa, ela é um fato, ela é uma realização, né? E a gente evita isso a todo custo. Vocês vão me ouvir falar muito ao longo dos podcasts do Paulo Coelho, né? Então já aviso que aqui não é lugar para preconceituosos. Por favor, quem não gosta de Paulo Coelho, fique à vontade, não precisa me ouvir, tem tanto podcast por aí, né? Mas é engraçado porque os livros do Paulo me acompanham desde a minha adolescência. E que foi justamente, né, em 88, 87, na época do Diário de um Mago, na época do Alquimista, os primeiros livros de sucesso dele. Eu tinha meus 14 anos por aí, né? Então, e eram leituras bem, assim, apropriadas para aquela idade, aquela fase e tal. E uma coisa que ele diz desde lá, e ele só reitera, né, é que a gente não tem medo de ser fraco, a gente tem medo de descobrir a nossa força, né? A nossa covardia é de um tipo muito específico, que definitivamente não tem a ver com falta de força, tem a ver numa crença, numa convicção de falta de força, né? É um medo estranho, porque é um medo que não passa pelo enfrentamento da situação. É um medo que para na fantasia mesmo, na imaginação. Então, a gente começa a imaginar que tudo, né, no caminho de se transformar de botão em rosa, tudo que pode dar errado, né? É, e a gente vai imaginando, imaginando, vão colocando medo na gente ao mesmo tempo, a gente vai deixando que coloquem medo. Quando vem alguém tentando encorajar, a gente não acredita, a gente acha que a pessoa é ingênua e tudo mais. É muito mais fácil dar valor e crédito para uma observação negativa, né? No sentido de pessimista, de resigne-se à sua insignificância, do que ouvir um conselho que diz assim: vai lá, faz e acontece. Né? Dá um medo, né?
a gente prefere ficar no embotamento do botão, né? A gente prefere morrer como promessa e não como realização. E isso é muito triste, gente. Pensa, tem 7 bilhões, mais, né? Agora, de pessoas no mundo. Imagina, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu tô sendo otimista, metade dessas pessoas vão morrer como promessa. Jesus, imagine se todo mundo, sei lá, pelo menos 70% da população, ou 50% mesmo, vai para ser realista, se 50% da população tivesse realizando os próprios potenciais, meu Deus, como que esse mundo seria? Dá para imaginar? Beijo, gente.